Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Na nossa última aula sobre privacidade e proteção de dados no setor de alimentos e bebidas, com a expansão das novas tecnologias em um ambiente empresarial cada vez mais competitivo, digital e conectado, além dos bens imateriais clássicos da propriedade intelectual, os dados têm se tornado um dos ativos mais valiosos da empresa. Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, a chamada LGPD, tanto pessoas naturais quanto jurídicas de direito público ou privado devem observar as regras sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, para não incorrer nas sanções administrativas previstas na LGPD, além de outras sanções civis e penais previstas em lei. Mas quais são os fundamentos da disciplina de proteção dos dados pessoais? Quais são os conceitos, os princípios e requisitos para o tratamento desses dados pessoais previstos na LGPD que devem ser observados na atividade empresarial? Bem, além dessas questões, nesta aula de hoje serão abordadas também as principais etapas de um projeto de conformidade e o que as empresas do setor de alimentos e bebidas precisam saber para a adequação do tratamento interno de dados pessoais de acordo com o novo marco legal. Essas e outras questões elas serão abordadas agora pelos nossos dois palestrantes da noite, Carlos Eduardo Elisiário de Lima e Felipe Fonteles Cabral. Carlos Eduardo é graduado em Direito pela Universidade Mackenzie de São Paulo, pós-graduado em Contratos Empresariais pela FGV de São Paulo e com MBA pela Fundação Instituto de Administração, na FIA. É advogado no escritório Daniman Simpson desde 2002. Nosso segundo palestrante, Felipe Fonteles, é graduado em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, ele é pós-graduado em Propriedade Intelectual pela PUC do Rio de Janeiro, mestre e doutorando em Direito pela UERJ, e é sócio também do escritório Daniman Simpson. Bem, feitas essas rápidas apresentações aqui, pessoal, eu então agradeço a presença de vocês mais uma vez e desejo uma excelente aula para todos. Carlos, tem a palavra. Olá, boa noite a todos. É sempre um prazer falar aqui a convite do IDS, nesses eventos setoriais. Acho super relevante a gente discutir, né, os diferentes aspectos da propriedade intelectual e, por que não, trazer também, né, o tema da proteção de dados pessoais em função da sua relevância e em função da sua atualidade, né? E é sempre um prazer dividir a mesa com o meu sócio Felipe, que quem me ajuda a conduzir a prática de proteção de dados no escritório, nosso co-head da área. E obrigado aí, Enzo, pelas palavras iniciais. Acho que você pontuou muito bem, né, a respeito da atualidade do tema e da necessidade das empresas entenderem, né, o que está acontecendo, o porquê que a gente tem tantas novas leis de proteção de dados, né? Não é um fenômeno local, é um fenômeno mundial, né, ter novas leis, novos marcos legais regulamentando a questão do tratamento dos dados pessoais. Antes da gente falar da lei propriamente dita, né, os conceitos principais que ela traz, e na segunda parte o Felipe vai falar de como que a gente traduz em termos práticos esses conceitos, princípios e regras, né, eu acho importante a gente trazer um pouquinho de contexto, né? Por que então a gente tem, né, essa tendência de novas leis e dessa preocupação, né, dos países em geral de regulamentar o tratamento de dados pessoais? Né? A gente não pode deixar de refletir que houve um fenômeno e um avanço das tecnologias de captação de informação, né? Então, as empresas passaram a conseguir capturar um volume cada vez maior de informações e também um avanço das tecnologias de mineração desse grande volume de informações. Não adianta eu ter muitos dados, muitas informações sobre o mercado, sobre os meus clientes, se eu não consigo analisar essas informações, extrair dali insights, extrair dali tendências que podem orientar, né, as estratégias e as iniciativas comerciais das empresas, né? Então, a gente sempre traz essa capa aqui da revista The Economist, que faz uma analogia, né, das plataformas de petróleo com as empresas de tecnologia, né, e que cunhou aquela frase famosa que "the data is the new oil", né, que os dados pessoais seriam um novo petróleo, né?
em função disso, em função da importância que os dados e as informações passaram a ter na sociedade, passaram a ter na economia e passaram a ter para as empresas no sentido de orientar a formulação de estratégias comerciais mais assertivas, né? E por que nesse contexto é importante a gente pensar numa nova ou em regulamentações mais atualizadas, né? As empresas, então, passaram a enxergar valor, né, na coleta e no uso estratégico dessas informações. Começou a haver uma falta de sintonia entre o que as empresas começaram a fazer e a visão ou conhecimento dos consumidores, dos titulares dos dados, a respeito do uso das suas informações pessoais, né? O uso dos dados começou a se intensificar tanto, né, e as empresas passaram a ser mais criativas com relação ao uso dessas informações, que houve ali um descasamento, né? Antigamente eu sabia, né, o comércio tinha o meu telefone, o prestador de serviço tinha o meu telefone, quando chegava o produto ele me ligava. Era uma relação muito mais simples, muito mais direta. A partir do momento que eu começo a pensar em enriquecimento de dados, em compartilhamento dessas informações com terceiros, em venda de bases de dados, enriquecimento, né, fazer o profiling de consumidores, marketing direcionado, o consumidor ele começa a não entender o que está sendo feito com seus dados, com as suas informações pessoais, e aí falta transparência, falta controle para o titular dos dados pessoais, né? E a gente sempre traz também esse slide, né, falando a respeito do que uma pesquisa na internet, né, para uma viagem, para a compra de um pacote turístico, para uma viagem, por exemplo, para o Nordeste, pode encerrar do ponto de vista de coleta e de uso e compartilhamento das informações pessoais, né? Através de uma pesquisa, aquele interesse, né, de compra de um pacote ele é mapeado, né? Através do meu ID, eu posso já chegar nos perfis das redes sociais daquela pessoa que está pesquisando. Eu já posso pensar em oferecer serviços complementares, como locação de veículos, como venda de passagem aérea, enfim, né? Eu posso desenvolver em cima daquela informação de um único dado inicial uma série de outras atividades complementares através do uso e do compartilhamento dos dados pessoais daquele consumidor, que na maioria das vezes o titular, o consumidor, sequer imagina, tá? E aí é importante mencionar a questão do Big Data que eu mencionei antes. Tudo isso vira a gente começa a criar ali uma base de dados enorme a respeito do titular, a respeito do consumidor, e ele muitas vezes não tem conhecimento a respeito do perfil que está sendo formado a seu respeito no ambiente online, principalmente, né? E aqui a gente traz alguns exemplos, né, que ilustram bem essa falta de conhecimento, ou falta de transparência, ou falta até do controle do uso das informações, que motivou, inclusive, em grande parte, a discussão e a implementação de novas leis de proteção de dados, né? E aqui a gente traz alguns exemplos práticos para ilustrar isso, né, do nosso dia a dia. Né, pelo menos aqui em São Paulo, acredito que no Rio também seja comum, o pedido de CPF, né, em farmácias e drogarias, e parece que é quase que uma condição para você conseguir comprar. Parece que o cara não consegue abrir ali o sistema de venda se você não informar o CPF. É uma pergunta meio que padrão. Você chega ali com o produto para pagar, qual que é o seu CPF? Parece que é a chavinha para abrir ali o registro da venda que está sendo efetuada. E o claim, né, o que eles tentam incentivar o consumidor a divulgar essa informação é que você vai ter acesso ali a um desconto, né? O que isso tem por trás, né? Além de você começar a monitorar e a criar um perfil de consumo, e isso ajuda, inclusive, na questão de gestão mais inteligente do estoque, né, para eu saber tendências de venda daqueles produtos que eu estou comprando, e até sugerir promoções mais direcionadas de acordo com o perfil de cada consumidor. Aqui a gente está nessa notícia, tem uma iniciativa do Ministério Público investigando a venda de dados de clientes para terceiros, né, sem o menor conhecimento por parte do consumidor, né? E aqui a suspeita que foi levantada pelo Ministério Público é que a lista de compras seria repassada
a empresas de plano de saúde de análise de crédito. Né? Então, eu aproveito aquele perfil de consumo e uso para outras finalidades, para eu entender o nível de risco daquele cliente na hora dele contratar um seguro-saúde, para eu entender a capacidade de crédito dele, eventualmente oferecer um serviço de acesso a crédito. Tá? E, de novo, sem que o consumidor faça a menor ideia, com uma completa falta de transparência por parte das drogarias. Né? Um outro exemplo que a gente traz é a questão do desvio de finalidade. Né? Muitos sites ou muitos aplicativos trabalham, né, com o monitoramento da localização do usuário para customizar as ofertas de acordo com a localidade que ele está estabelecido. Isso pode ser muito positivo, né? Eu acessar, eu saber quais são, por exemplo, os restaurantes que estão aqui perto, dentro da minha preferência para comer hoje à noite, por exemplo. Mas esse site aqui, que era um site de reserva de viagens e de hotéis, estava usando a questão da localização, né, ou o dado de localização de quem estava acessando, para praticar uma diferenciação de preço chamada deal pricing, né, com base de onde a pessoa estava acessando, se era, por exemplo, um estrangeiro acessando o site, o preço era calibrado para cima, né? E aí tem até outras práticas, né? Com relação ao uso discriminatório de dados para você determinar preço, né? Dizem que dependendo do sistema operacional que você está acessando, né? Se você acessa o site via um sistema operacional da Apple, via um iPhone, alguns sites também entendem que o nível aquisitivo de quem está acessando é maior e faz uma calibração de preço, etc. Então, enfim, um desvio de finalidade, né, do uso da informação, da localização da pessoa para uma prática que até pode ser questionada do ponto de vista não só de proteção de dados e do uso discriminatório da informação, o que é vedado, né, pela LGPD, mas também sob a ótica do direito do consumidor. Tá? Aqui um exemplo trazido lá da China, né, falando da questão de monitoramento, né, que todos os residentes na China teriam seu perfil monitorado para que fosse atribuído um score, né? E esse monitoramento excessivo do comportamento e através da coleta de dados pessoais dos cidadãos é algo também temerário, né? Até a questão do uso dos dados para orientar a política pública é algo bem atual, né? A gente enfrentou esse tipo de discussão quando a gente teve algumas iniciativas para combater a pandemia do Covid, né? Através do rastreamento das pessoas. A China foi um exemplo de um país que fez um rastreamento muito próximo, né? Acessando dados pessoais e de saúde com constância para orientar a execução de políticas públicas. Houve essa discussão aqui no Brasil, inclusive tentativas de acessar dados de empresas de telefonia, discussão essa que chegou até o Supremo Tribunal Federal, mas, enfim, isso também demonstra a importância da questão dos dados pessoais no âmbito da orientação de políticas públicas, né? E até onde o Estado pode efetuar o monitoramento e o tratamento desses dados, ainda que seja para essa finalidade, né? Questão de decisões automatizadas, né? Aqui é um exemplo da Amazon, em que ela estabeleceu um algoritmo para monitorar as entregas, né? O sistema de entregas, e aí se um determinado entregador, o algoritmo apontasse alguma inconsistência, ele demorou mais tempo para chegar naquela localidade ou não entregou dentro do prazo, o próprio algoritmo tinha uma lógica para recomendar ou iniciar um processo de demissão daquele funcionário sem nenhum tipo de intervenção, análise humana no processo de demissão. Tá? Então, decisões automatizadas a partir da coleta dos nossos dados por sistemas sem interferência humana é algo que também preocupa e é algo que foge completamente ali da expectativa do titular ou do consumidor médio, aqui no caso do próprio funcionário da empresa. Né? Isso aqui, no caso da Amazon, foi questionado. Né? E um dos exemplos mais clássicos, quando a gente fala de
de uso de dados, né, e aonde isso pode chegar e o que pode acarretar o caso da Cambridge Analytica, em que houve ali o compartilhamento de dados, né, do Facebook, de uma rede social, de mais de 50 milhões ali de potenciais eleitores, e o comportamento desses eleitores foi constantemente, massivamente monitorado, e eles foram ali bombardeados com propagandas direcionadas para formar um convencimento e orientar o voto num determinado candidato, né? Então, a desinformação ou o uso, né? E isso sem o titular, sem o usuário da rede social ter a menor noção de que o dado dele estava sendo usado para aquela finalidade ali de influenciar uma eleição presidencial, tá? Então, esse contexto, né, de uso massivo de dados, que pode desde orientar uma política pública até ser utilizado pelas empresas para definir suas estratégias comerciais e, como a gente viu, até influenciar no destino de uma eleição presidencial, é o que motiva, né? O reconhecimento da importância dos dados e das informações e da necessidade de ter um ambiente mais transparente, colocando o titular dos dados pessoais mais no controle das suas informações, é o que motivou não só o Brasil, mas a diversos países a discutirem e promulgarem novas leis de proteção de dados pessoais, né? Aqui é um gráfico a respeito do nível de maturidade das legislações de proteção de dados, né, dentro de uma classificação de proteção mais pesada e de proteção mais leve, né? A lei brasileira, né, especificamente a Lei Geral de Proteção de Dados, foi altamente influenciada pelo GDPR, né, a lei europeia, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais. O GDPR foi um grande impulso, né, para que o projeto de lei que resultou na LGPD voltasse a andar, né? E guardadas as devidas proporções e algumas diferenças com relação ao GDPR, a forma de organização da lei e a forma de você monitorar, né, e exigir que as empresas, os agentes de tratamento se comportem de uma determinada forma é muito semelhante, tá? Então, feito esse contexto, né, geral do porquê que a gente tem, então, a LGPD, a gente vai falar um pouquinho, então, dos conceitos ainda um pouco mais teóricos, para que vocês entendam como a lei foi estruturada, né, para que depois, na segunda parte, o Felipe entre aí nas questões mais práticas, né? Como é que eu traduzo a LGPD dentro de medidas práticas para que a empresa organize ali uma governança de proteção de dados, né, e esteja adequada em conformidade com a nova lei, né? E nada melhor do que a gente começar trabalhando a questão do que é dado pessoal para a LGPD, né? O conceito de dado pessoal previsto na lei é muito amplo, né? Geralmente, quando a gente pensa em dado pessoal, a gente tem uma tendência de pensar que dado pessoal é só aqueles dados que diretamente identificam uma pessoa, né? O nome completo, o telefone, o endereço, o CPF, né? Algum documento de identificação única, passaporte. Mas a definição de dado pessoal da LGPD ela é muito ampla, né? A nossa lei adotou um conceito mais que a doutrina chama de expansionista. Então, não é só o dado que identifica diretamente a pessoa que é considerado dado pessoal, mas também aquele que pode tornar a pessoa identificável, né? Ou se mesmo um conjunto de informações tornar aquela pessoa identificável dentro de um conjunto de pessoas, eu também posso estar diante de um dado pessoal, né? O que a lei não se preocupa? O que não é objeto, né, da LGPD? Dados corporativos, dados de pessoas jurídicas, né? Os dados anonimizados, né? Aqueles dados que perderam a capacidade de identificar ou de tornar alguém identificável, eles não estão sujeitos à LGPD. Tá? Ainda que na origem eles possam ter sido dados pessoais, mas se eles passarem por um processo de anonimização dentro dos requisitos que a LGPD menciona, né, eles não estarão sujeitos à aplicação das regras e princípios da LGPD. Tá?
Questão de e-mail, precisa tomar um pouco de cuidado. E-mail corporativo que não identifica diretamente uma pessoa, por exemplo, um e-mail de um setor, marketing@nomedaempresa.com, a princípio ele não é considerado um dado pessoal, mas o meu e-mail corporativo, por exemplo, que é carloseduardo, o nome do escritório que eu trabalho, ele já é considerado um dado pessoal, porque diretamente está vinculado à minha pessoa. Tá? Então, entender o que é dado pessoal é importante, por quê? Porque lá na frente, quando o Felipe for falar do projeto de conformidade, das medidas práticas que a empresa vai adotar, é para esse tipo de informação que a empresa tem que olhar. Tá? Outras informações de pessoas jurídicas, até segredos de indústria, negócio, têm sua relevância, podem estar sujeitos a uma gestão de informação, mas não são objeto de preocupação dentro do escopo da LGPD. Tá? A quem se aplica a LGPD? Né? Ela se aplica basicamente nas seguintes hipóteses. Quando eu tenho coleta de dados pessoais de indivíduos que estão localizados no Brasil, né, um critério territorial, se a pessoa está localizada aqui e eu faço uso dos dados pessoais dessa pessoa, né, eu faço o tratamento desses dados, né, e tratamento é um conceito muito amplo, tudo aquilo que eu faço com dado considerado tratamento, à luz da lei, eu aplico LGPD. Tá? Quando o tratamento de dados, o uso dos dados, ele é feito aqui no Brasil, eu também aplico. Essas hipóteses, elas não são cumulativas, elas são alternativas. Tá? Então, quando eu tenho a coleta de dados de indivíduos localizados aqui, ou quando o tratamento dos dados é realizado no Brasil, ou quando esse tratamento, mesmo que feito lá fora, visa o fornecimento de produtos e serviços no Brasil. Tá? Então, assim, o escopo de aplicação da LGPD, ele tem um viés tanto territorial quanto extraterritorial, a exemplo do que acontece com o GDPR. Tá? Então, o escopo é muito amplo, o conceito de dado pessoal, como eu disse, é muito amplo, e o conceito de tratamento é muito amplo. Né? E esse conjunto, né, de conceitos amplos e de amplo escopo de aplicação da lei também é um dos motivos porque se fala tanto da LGPD. Porque é muito difícil você pensar numa empresa, independentemente do porte que ela tenha, que não esteja sujeita à aplicação da lei e que não precise minimamente se organizar para cumprir a nova norma. Tá? Então, traduzindo isso em termos práticos, né, quais são aquelas atividades ali do dia a dia, por exemplo, da empresa, que pode ser impactada pela LGPD, porque eu tenho tratamento de dados pessoais, né? Cadastro de funcionários, ali por parte do departamento de RH, cadastro de clientes, por parte do departamento comercial, do departamento de compras. Quando eu coleto imagens dos colaboradores e visitantes de um circuito fechado, né, de TV, a imagem, né, do colaborador é um dado pessoal, é um dado que identifica, né, o colaborador ou o visitante. Então, também tem o tratamento de dado pessoal, controle de acesso via catraca. Quando eu mando e-mail marketing, quando eu coleto cookies ou uso outras ferramentas de monitoramento no site da empresa, quando eu faço atividades de business intelligence, de BI, para avaliar, por exemplo, o nível de satisfação dos meus clientes, quando eu quero fazer, por exemplo, passar a vender um novo produto para um cliente, quero fazer uma venda cruzada, quero entender ali quais são os meus clientes mais aptos a comprar um outro produto, eu também posso ter tratamento de dados pessoais, publicidade dirigida, geolocalização, como a gente já mencionou, na internet das coisas, né, quando eu tenho ali os gadgets e aparelhos eletrônicos conversando entre si, trocando dados pessoais meus para customizar determinadas atividades de acordo com as minhas preferências, eu também tenho tratamento de dados pessoais, algoritmos de recomendação, enriquecimento de dados, enfim. Eu tenho N atividades que são desenvolvidas ali dentro da empresa que são consideradas
como potencialmente implicando tratamento de dados pessoais e que precisam ser avaliadas e adequadas às regras e princípios da LGPD. Tá? A sistemática de apuração prevista na LGPD, ela é muito parecida com a sistemática de responsabilização e de premiação prevista na própria lei anticorrupção brasileira. O que eu quero dizer com isso? Né? Que a lei leva em consideração o nível de diligência, o nível de boas práticas que a empresa, o agente de tratamento adotou e consegue demonstrar que adotou, e dependendo do nível de diligência, do quão bom aluno, bom aluna foi a empresa no sentido de entender LGPD, estruturar uma governança adequada, a sua responsabilidade, a sua exposição, ela pode ser minimizada e mitigada. Tá? Então, boas práticas são muito atenuantes. A lei brasileira ela não exige uma conduta indefectível, uma conduta blindada a incidentes ou a usos indevidos de dados pessoais. A lei não exige isso. A lei exige que a empresa entenda as suas características, entenda o seu contexto de tratamento de dados pessoais e pense em medidas técnicas e organizacionais adequadas ao seu contexto, né? E tenha um programa de governança que seja vivo, atualizado, avaliado de tempos em tempos, para minimizar as chances de se ter um vazamento, de se ter um incidente, e se ele ocorrer, que os danos e prejuízos causados ao titular sejam os menores possíveis. Tá? Do ponto de vista de sanção, a lei brasileira ela é super rigorosa, então a gente tem um arsenal ali de sanções bem pesado, né, no sentido de que se precisar a autoridade nacional, ela pode sim aplicar multas financeiras, suspender atividades de tratamento, bloquear o uso de determinada base de dados pessoais. Então, o rol de sanções ele é bem robusto. E vale reforçar, já que a gente está no dia 28 de julho, né, que as sanções, em tese, elas poderão ser aplicadas a partir da próxima semana, a partir do dia 1º de agosto. Né? Então, a gente está aí na iminência de ter, pelo menos em tese, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, legitimada a iniciar a aplicação dessas sanções. Né? Do ponto de vista prático, o que os representantes da ANPD têm dito é que, no início, a atuação vai ser muito mais no sentido de orientar, né? No sentido de advertir, não de necessariamente de se penalizar as empresas que tiverem problemas aí na aplicação da LGPD, mas é algo que a gente precisa esperar para ver como é que, de fato, isso vai acontecer. Carlos. Oi. Desculpa interromper. Surgiu uma pergunta aqui interessante. Por favor. Não é bem sobre nossa área de alimentos e bebidas, mas me parece muito interessante. É da Carolina. Ela pergunta com relação àquela prática do Uber, né? Que o Uber, durante agora a pandemia, passou a exigir que as pessoas tivessem uma foto no aplicativo para poder reconhecer. Né? Qual é a sua impressão com relação a essa prática do Uber? Vamos lá. Eu acho que, enfim, qual que é a finalidade, né, da coleta do uso dessa foto pelo Uber? O Felipe até já se manifestou já, mas achei interessante colocar aqui também. Com certeza. O Felipe até fica à vontade para me complementar, Felipe. Não, porque, Carlos, na verdade, você vai falar sobre os princípios, né? O princípio da finalidade e responsabilização em 2 slides. Então, se você quiser segurar para responder no slide certo, lógico. Só para não perder o fio da meada. Embalo aqui. Não, tudo bem. É boa. Tranquilo. Não, mas a pergunta está registrada aqui, a gente já volta nela. Né? Aqui alguns exemplos de multas que foram aplicadas na Europa, né? A gente tem multas pesadíssimas lá, tem multas também muito altas que foram aplicadas nos Estados Unidos, mas o que a gente viu aqui, acho que o mais importante ressaltar aqui nesse slide é que a gente já teve a aplicação de multas e de sanções aqui no Brasil a diversas empresas que, de alguma forma,
ainda que não foram submetidas às sanções previstas na LGPD, através da atuação de outros órgãos, né, como o Ministério Público, a própria, se eu não me engano, a CVM, na hora de avaliar a questão da atuação dos bancos. A gente já tem um bom número de empresas que foram penalizadas por, de alguma forma, descumprir princípios que estão previstos na LGPD e que só não foram objeto de uma autuação ou investigação por parte da autoridade para fim de aplicação de sanção, porque justamente a gente teve esse período aí de adaptação para a aplicação das leis só a partir de 1º de agosto. Tá? Então, isso que aconteceu na Europa, do ponto de vista de ter uma efetiva investigação e aplicação de sanções, isso pode vir a acontecer no Brasil por parte da autoridade, mas já vinha acontecendo em ações judiciais e em medidas iniciadas, em investigações conduzidas por parte do Ministério Público e dos órgãos de defesa do consumidor. Tá? A LGPD, né, e aí voltando ao ponto que o Felipe comentou, ela está estruturada em alguns princípios, né? As atividades de tratamento em geral, né, e as práticas das empresas com relação ao uso de dados pessoais, isso está atrelado à observância de alguns princípios. E os princípios na LGPD, eu sempre gosto de ressaltar isso. Geralmente, quando a gente ouve a palavra princípio na lei, parece aquela coisa mais geral, mais subjetiva, que vem ali no comecinho, né, da lei para dar aquela estruturada bonita no texto. No caso da LGPD, não. Os princípios eles têm uma aplicação muito prática. Tá? Tanto é que o GDPR, a norma europeia, também tem, né, uma série de princípios, e se a gente avaliar algumas das sanções, inclusive aquelas mencionadas no slide anterior, quando a gente vai ver a determinação ou a quantificação da pena, em alguns casos, o critério utilizado pela autoridade nacional do país é em virtude da violação de cada princípio. Para você não obedecer ao princípio da finalidade e usar o dado para um outro propósito, vou te penalizar em 100 mil euros. Por você coletar mais dados do que o necessário e não, por exemplo, respeitar o princípio da necessidade, vou te penalizar por mais 50 mil euros. Então, a violação de princípios é, inclusive, na Europa, um critério de fixação das penalidades financeiras. Né? Mas, então, o que são esses princípios? Né? São, enfim, orientações que devem e têm um reflexo prático muito importante na hora de eu fazer uma atividade de tratamento. Né? Se eu vou, por exemplo, pedir a entrega, vou usar um aplicativo de entrega de comida, né, e eu vou colocar ali meus dados, meu nome, meu endereço, né, e o meu telefone, o meu e-mail, se tiver algum problema para o serviço de entrega, para o aplicativo entrar em contato. Eu forneci aqueles dados para que o alimento que eu pedi, a pizza, que eu pedi, seja entregue na minha casa. O aplicativo pode usar aquele dado que eu forneci, os meus dados pessoais que foram imputados no aplicativo para uma outra finalidade que não seja a entrega ali da pizza que eu pedi, não. Né? Aqueles dados foram fornecidos à empresa para que aquela finalidade, né, aquele serviço fosse prestado. Isso é o princípio da finalidade. Eu preciso coletar o dado atrelado a um uso específico, a uma finalidade, a um propósito pré-determinado. Tá? Outro princípio aqui muito fácil da gente entender, princípio da necessidade. Né? Eu só posso coletar os dados que sejam necessários para eu atingir aquela finalidade. Se eu coletar dados a mais, eu não estou respeitando o princípio da necessidade. Né? Voltando no exemplo do Uber e a necessidade, então, de se coletar a foto. Né? Qual que é a finalidade da gente ter a foto ali? Né? É aumentar a segurança do serviço que está sendo prestado, né? Para que eu saiba quem é o motorista, para que eu saiba, né? Assim como o motorista quer saber se está pegando o passageiro correto, né? Uma via de mão dupla acessar alguns dados pessoais, tanto do motorista quanto do tomador do serviço de transporte. Né? Então, para que haja um ambiente de segurança, para que a gente evite ali a ocorrência de fraude na prestação do serviço, o uso daquele dado, a coleta daquele dado pessoal é necessário.
né? Porque sem a foto outra pessoa pode pegar e eu não vou pedir o documento da pessoa numa corrida, né? Então a foto é um elemento ali muito direto para viabilizar uma maior segurança e evitar a prática de fraude. Isso não significa que isso pode ser feito de qualquer forma, que a foto pode ser compartilhada, que ela não precisa ter, que eu não precise adotar regras específicas de segurança para armazenar aquela foto, eventualmente descartá-la quando há um descadastramento, etc. Todas as medidas de segurança precisam ser observadas e todos os princípios com relação à coleta e uso daquela foto também, tá? Mas me parece que, nesse caso específico, a gente tem, sim, ou pode ter observância dos princípios e tem uma finalidade legítima, que é o aumento da segurança e a prevenção de fraude, né? Outro princípio bem importante que eu gosto de ressaltar é o último ali do lado direito da segunda linha, que é o princípio da responsabilização e prestação de contas, né? Que lá na Europa eles chamam de accountability. O que isso significa? Não basta a empresa entender e cumprir a LGPD se ela não se documentar, se ela não tiver evidências documentadas do que ela fez, né? De que mapeou seus dados pessoais, de que oferece treinamentos e reciclagens desses treinamentos para os seus funcionários, de que tem políticas, né, relacionadas à privacidade e proteção de dados atualizadas e que são revisadas de tempos em tempos, que a empresa audita os terceiros com os quais ela compartilha dados, né, e tem contratos ali formalizados com cláusulas de proteção de dados. Então, a empresa ela se responsabiliza por produzir a documentação interna, no caso de um vazamento, no caso de uma investigação, para demonstrar que ela entendeu e cumpriu a lei. Então, esse princípio é super importante do ponto de vista prático, né? Eu acho que o Felipe vai falar bastante dele quando ele falar do projeto de conformidade, tá? Bases legais, né? O que são bases legais, né? Bases legais, na verdade, é o fundamento, a justificativa que uma empresa, né, tem para coletar e usar um determinado dado pessoal, né? E aí, algo que eu sempre gosto de reforçar é que muito se fala do consentimento, muito se falava, né, do consentimento quando a gente aborda LGPD, mas o consentimento é no caso de dados pessoais normais, uma das 10 bases que a gente tem e que autorizam uma empresa, um agente de tratamento, a coletar e usar dados pessoais. E nem é o mais comum, né? Quando a gente desce para o chão e vai fazer ali o mapa, né, de dados dos clientes e começa a classificar as operações de tratamento, o que a gente vê na prática é que o consentimento ele é muito residual, né? O que a gente tem muito é dados que são coletados para execução de contrato, para cumprimento de obrigação legal e regulatória, atrelados ao legítimo interesse da empresa para apoiar e promover suas atividades comerciais, né? Então, o consentimento ele deve ser usado em algumas situações, mas ele é uma das bases legais e na prática ele tende a ser residual, pelo menos aí na maioria dos projetos que a gente se envolveu, tá? Então, a empresa precisa ter uma dessas 10 bases, né? Não há prevalência do consentimento quando eu estou falando de base, quando eu estou falando de tratamento de dado pessoal comum, né? Não há hierarquia entre as bases, né? As bases elas têm o mesmo valor, a empresa ela pode e deve, né, escolher aquela que é a mais cabível dentro daquele processo de tratamento específico, tá? Um outro aspecto importante da LGPD é a questão dos direitos dos titulares, né? E aí, voltando um pouquinho naquela introdução que eu fiz, né? Lembrando que o titular ele perdeu um pouquinho do controle, perdeu a mão a respeito dos seus dados pessoais. Como é que a lei resolveu isso, né? Primeiro, ela assenta a premissa de que a propriedade dos dados pessoais é do titular, né? As empresas usam aquilo na qualidade de posse, mas nunca de propriedade. A propriedade dos meus dados pessoais é minha, né? Com base nessa premissa, eu, na qualidade de titular e proprietário dos meus dados, eu posso exercer uma série de direitos. Eu posso confirmar se uma empresa está tratando ou não os meus dados, eu posso acessar, né, os dados que a empresa tem a meu respeito, atualizar, solicitar atualização se algum dado estiver desatualizado ou não, né? Solicitar anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados, solicitar portabilidade dos dados em alguns casos,
né? Vamos supor que eu tenho um conjunto de dados pessoais com uma empresa de seguro de automóveis, né? E eu quero saber ali meu histórico de sinistralidade para passar para uma outra prestadora de serviço, porque aquilo ajuda a medir meu risco. Na hora de contratar um novo seguro, eu posso solicitar os meus dados pessoais com o meu atual prestador de serviço para, enfim, passar para um outro. E também o direito de revisão em decisões automatizadas, né? Lembra daquele exemplo da Amazon que a gente comentou lá no início? Se eu for prejudicado por uma decisão automatizada, eu tenho o direito de solicitar uma revisão dessa decisão. Houve ali, até durante a discussão do processo legislativo, se essa revisão teria que ser feita com a intervenção de um ser humano ou não. Isso não ficou no texto da lei, mas eu tenho ainda um direito de solicitar uma revisão, tá, dessa decisão. Enfim, em termos de panorama geral, né, e dos principais conceitos, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Não sei se ficou alguma pergunta, Enzo, dessa primeira fase. Se não ficou, eu vou passar a bola para o Felipe aí continuar e falar dos aspectos mais práticos do tema. Não, Carlos, não ficou não, obrigado. Depois, no final, a gente pode debater mais. Legal. Obrigado, Carlos. Obrigado, Enzo. Carlos já fez uma excelente introdução ao tema, trazendo os conceitos, a importância dos dados pessoais, o porquê que os dados pessoais estão em voga, são muito utilizados, né? O valor econômico dos dados pessoais e por que as leis foram criadas e quais são as principais regras trazidas por essas leis. Não é exclusividade do Brasil, o Carlos deixou muito claro, aquele mapa foi muito feliz. Não é exclusividade do Brasil, pelo contrário, existe um movimento mundial aí de proteção dos dados pessoais e de positivação desses direitos, né, a criação de leis, aprovação de leis para regular esse uso. Não que as leis não existissem de forma lateral, né, proteção por meio do Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e outros diplomas, mas não havia, pelo menos no Brasil, uma lei geral descendo na minúcia de como deve ser esse regramento, né, de como as empresas devem se portar. Minha missão agora é tentar passar para vocês qual o conteúdo de um projeto de conformidade, como é que se conduz um projeto de conformidade, para depois trazer algumas questões práticas para o setor de alimentos, aplicação prática concreta no setor de alimentos da LGPD e alguns casos concretos de multas já aplicadas também no setor de alimentos, né? Claro que nós não passaremos no detalhe do projeto de conformidade, porque isso seria palco para um curso inteiro, né, se formos entrar no detalhe de cada uma das fases, mas acredito que vocês, a maioria de vocês trabalha em empresas, e essas empresas já passaram ou estão passando por projetos de conformidade. Eu acho que o nosso objetivo aqui é que vocês entendam quais os objetivos desses projetos e, enfim, quais as principais fases do projeto, para que vocês se situem no tempo e no espaço ao se depararem aí, talvez com uma entrevista, né, com a equipe de privacidade da empresa, ou pelo menos para vocês conseguirem endereçar algum tema, caso seja levado aos seus respectivos setores. Nossa visão do projeto de conformidade é que é um projeto multidisciplinar, né? O objetivo do projeto é, evidentemente, aplicar na prática todas aquelas regras novas que foram criadas pela LGPD, né? Como mencionado, nós não tínhamos aí numa lei geral regrando a coleta e o uso até o descarte de um dado pessoal, e agora nós temos regras muito específicas, não só regras principiológicas, mas como o Carlos muito bem colocou, são princípios que têm comandos objetivos, né, que devem ser obedecidos. E como é que eu vou, na prática, então, revisar todos os processos da minha empresa para adequar todos esses processos internos às regras da LGPD? E mais do que isso, quem deve conduzir esse projeto de conformidade? Do nosso ponto de vista, até pelas próprias obrigações, nós veremos isso nos próximos slides, até pela natureza das obrigações, isso é, sem dúvida nenhuma, um projeto multidisciplinar. Então, quem disser que o projeto está sendo conduzido pelo setor do jurídico, está certo. Quem disser que o processo está sendo conduzido pelo setor de TI, também está certo. Quem estiver sendo conduzido pelo setor de compliance ou pela gerência de processos, também está certo, porque, na verdade,
cada uma dessas áreas da empresa será impactada e deverá colaborar com a condução desse projeto. Então, idealmente, todos deveriam participar no mínimo de um comitê para a condução do projeto de conformidade, já que todas essas áreas serão impactadas e serão solicitadas em dar colaborações. E quais são essas obrigações, a natureza dessas obrigações? A LGPD basicamente traz obrigações jurídicas, obrigações técnicas e obrigações de governança. Quando a gente fala das obrigações jurídicas, nós estamos falando, e essa lista não é exaustiva, só para vocês situarem um pouco no tempo e no espaço, nós estamos falando das bases legais, como já mencionado pelo Carlos, para que o tratamento de dados seja lícito, eu sou obrigado a apontar para cada um dos tratamentos de dados da empresa, para cada um dos usos de dados, eu sou obrigado a apontar qual é a base legal, qual é o meu respaldo legal, lá do artigo 7º da LGPD, qual daquelas opções, aquelas 10 opções do artigo 7º, que está sustentando o meu uso de dados neste processo específico e em todos os processos de uso, de tratamento de dados identificados na empresa. Eu preciso ter uma política de privacidade, né? Indicar de forma pública, né? Exteriorizar quais são as minhas regras e minhas práticas com relação ao tratamento de dados, minhas regras tanto de segurança da informação quanto de exclusão de dados, para quais finalidades eu uso, com quem eu compartilho. Eu preciso publicar quais são as regras para que seja de conhecimento, né? Até para atender o princípio da transparência, já mencionado pelo Carlos Eduardo. Preciso de termos de consentimento para aqueles processos cuja atividade será embasada, né, cuja base legal será o consentimento do titular de dados. Eu preciso de uma sustentação legal também para as transferências internacionais de dados, caso haja transferência para outro país dos dados coletados, ou mesmo que seja uma transferência simplesmente para armazenamento na nuvem. É fato que o dado ele irá sair da nossa jurisdição e será armazenado na nuvem, cujo servidor fica potencialmente em outro país. Essa transferência precisa ser sustentada também por um dos dispositivos da lei. Eu preciso revisar contratos para aditar e colocar regras específicas controlando, né, gerando direitos e obrigações para ambas as partes, com relação aos meus fornecedores, com relação aos meus parceiros comerciais que recebem dados da minha empresa. Então, preciso aditar esses contratos para prever regras específicas para direitos e obrigações com relação a dados pessoais. Na área de segurança da informação, preciso adotar a cautela, até pelo princípio da prevenção, eu preciso adotar essa postura de cautela, de ter a firewall, de ter regras de trocas de senha, preciso ter antivírus nos meus computadores, eu preciso adotar todas essas medidas técnicas para evitar ao máximo incidentes de segurança. Claro que ninguém está absolutamente blindado contra invasões ou incidentes de segurança, né? Invasões de hackers ou incidentes de segurança, de uma forma geral, e os incidentes não são decorrentes somente de invasões, incidentes podem ser até mesmo um vazamento interno, um acesso indevido de dados interno, também é considerado um incidente, mas eu preciso tomar uma cautela, né, para que isso não aconteça. Ninguém está blindado, mas eu devo tomar as medidas que sejam proporcionais ao meu tamanho e à minha indústria para tentar evitar que isso aconteça. Eu tenho que fazer aquilo que está ao meu alcance para evitar que aquilo aconteça. E caso aconteça um infortúnio, eu preciso ter um plano de resposta a esse incidente de segurança, né? Então, é uma boa prática eu já saber como lidar caso ocorra com um incidente de segurança. Preciso controlar o acesso dos meus funcionários, preciso controlar o permissionamento de cada um dos meus funcionários para as bases de dados específicas, né, às quais eles precisam ter acesso. Por quê? Porque, como eu mencionei, o incidente de segurança não é só o acesso indevido por um agente externo, né, por um hacker, por exemplo, mas até mesmo o acesso indevido por um funcionário que não precisa daquela informação, que não tem por que acessar aquela informação, isso pode ser considerado um incidente de segurança. Preciso ter uma política de controle de retenção dos dados e exclusão dos dados. Se terminar a finalidade de utilização desses dados, não tem motivo para manter esses dados sob a minha guarda, porque eu estaria expondo aquele titular de dados a um risco desnecessário caso haja vazamento. Então, preciso excluir, sim, né, apagar os dados ou anonimizar os dados após o término de uso de finalidade. Como o Carlos já mencionou, preciso de uma política de revisão
das decisões automatizadas. Preciso garantir que os algoritmos que, porventura, eu utilize dentro da minha empresa para fazer profiling, para tomar qualquer tipo de decisão com relação a dados pessoais, que esse algoritmo seja revisado, que ele não seja discriminatório e que eu preciso oportunizar ao titular o direito de solicitar a revisão dessa decisão, caso ela seja 100% automatizada. E na área de governança, não só eu tenho obrigações jurídicas e técnicas, mas eu tenho uma obrigação de manter a continuidade deste projeto, transformando esse projeto, na verdade, num programa de proteção de dados, porque estar em conformidade com a lei não é tirar uma fotografia no dia 1º de agosto, que está próximo, dizendo estamos em conformidade com a lei. Não, na verdade, estar em conformidade é um exercício contínuo de revisar os processos, dos novos processos que forem criados dentro da empresa, porque a empresa cresce de forma orgânica, que esses novos processos também estejam adequados à LGPD, também tenham medidas de segurança da informação, controle de acesso, retenção, exclusão, política, enfim. É preciso revisar a minha política de privacidade de acordo com novos usos, de acordo com novas finalidades, novos compartilhamentos. É um trabalho contínuo que precisa ser mantido. E esse é o trabalho da governança, a governança de privacidade. Manter não só todos esses instrumentos de controle atualizados, mas atender ao direito dos titulares, por exemplo. Então, se eu receber um pedido de acesso, eu preciso ter um fluxo interno já desenhado para responder esse pedido de acesso, né? Dar ao titular de dados o relatório sobre os dados que eu tenho sobre aquela pessoa, né? Eu preciso ter um fluxo interno de gestão de fornecedores, né? Confirmando se o fornecedor com quem eu compartilho dados pessoais, se ele adota as medidas de segurança que são exigidas, né, que estão no meu padrão de exigência, para não correr risco de eu ser o responsável por compartilhar o dado com o fornecedor e acabar causando um vazamento de dados, porque eu posso ser corresponsabilizado por esse vazamento, caso eu não tenha adotado as cautelas devidas com relação ao escrutínio desse fornecedor que eu escolhi, né? Preciso conduzir treinamentos dos meus funcionários para que eles tenham o mínimo de conhecimento sobre a LGPD, o mínimo de conhecimento sobre seus direitos sob a LGPD. E preciso também ter uma boa política de gestão de consentimento. Ora, se eu estou me comprometendo a utilizar determinados dados em alguns processos que dependem de consentimento, caso esse consentimento seja revogado, eu preciso garantir que do lado de cá eu vou virar a chavinha. Opa, consentimento foi revogado, então eu preciso terminar esse processo. Eu não posso mais dar continuidade a esse processo. E tudo isso será conduzido por um grande maestro, cujo nome é DPO, ou Data Protection Officer, na LGPD chamado de encarregado de dados. O encarregado de dados será, então, a pessoa responsável, que pode ser tanto um funcionário da empresa, quanto pode ser um terceirizado, pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, mas será o responsável por essa governança, por implementar e manter funcionando todo esse maquinário de proteção aos dados pessoais. Ok? Numa visão geral de projeto, como é que a gente pode implementar, então, todos esses direitos e obrigações, todas essas obrigações na prática? O projeto que é implementado pelo nosso escritório, a gente segue o modelo europeu, como o Carlos já mencionou, a LGPD foi altamente inspirada no GDPR, no General Data Protection Regulation europeu, e a gente simplesmente importou, o que é feito, na verdade, pela maioria do mercado aqui no Brasil, a gente importou o modus operandi, né, a fórmula utilizada pelos europeus para conduzir esses projetos de conformidade, que é basicamente iniciar com uma mobilização. Ele é um projeto de extrema importância para a empresa, extrema importância, não só pela gravidade das multas que podem eventualmente ser aplicadas, mas pela própria importância para o business, né? de que a empresa esteja em conformidade com a lei, tenha boas práticas de compliance com relação à proteção de dados, por questões até mesmo reputacionais, né? Mas também para um bom fluxo interno do seu modelo de negócio. Então, a mobilização em todos os níveis é muito importante. É muito importante que não seja um projeto para inglês ver, mas que sim
todos os líderes de áreas sejam engajados nesse projeto. Após a mobilização, recomenda-se que seja feito o data mapping, né, ou o mapeamento de dados, porque eu não consigo aplicar toda aquela todas as obrigações de maneira apropriada se eu não conhecer a fundo, se eu não tiver um raio-x de todos os processos de tratamento de dados, né, da empresa. Na sequência, uma vez mapeados os processos, passa-se a análise dos gaps, ou seja, dos ajustes que precisam ser feitos para que a empresa esteja em conformidade com a lei e, por fim, são implementados esses ajustes. Então, uma vez verificados o que precisa ser feito para que a empresa esteja em conformidade naqueles pequenos ajustes, seja publicar uma política de privacidade, seja implementar um termo de consentimento, contratar um DPO, por aí vai, tudo isso é implementado na prática. Felipe. Oi. Felipe, houve uma pergunta aqui do Bruno, interessante, com relação às microempresas e empresas de pequeno porte, né? O Bruno pergunta que há uma discussão que essas regras são excessivas, né, em relação a microempresas e empresas de pequeno porte, né? Você tem alguma posição da ANPD, ou alguma informação sobre como está a alteração da legislação para favorecer, porque, de acordo com a Constituição Federal, com o Código Civil, a microempresa e empresa de pequeno porte tem um tratamento diferenciado, um tratamento jurídico especial, favorecido, diferenciado, simplificado, diz o Código Civil. Como é que fica para essa categoria? Perfeito, Enzo. Ótima colocação. Muito obrigado, Bruno, pela pergunta. Boa notícia aqui. Boa notícia. A ANPD está sensível à questão. Há duas questões. Primeiro que a ANPD, e aí vou dar um passo atrás antes de responder objetivamente sobre a questão das microempresas, mas a ANPD, só para vocês entenderem o processo regulatório por que passa a ANPD, ela está sendo, a ANPD está francamente aberta ao diálogo com o mercado, com todos os stakeholders no mercado, ao executar a regulamentação da LGPD. Então, a LGPD, na verdade, traz alguns princípios, né? Traz até mesmo obrigações objetivas, mas a LGPD não diz, não gradua como esses princípios precisam ser aplicados na prática. E a ANPD já fez uma consulta pública endereçando especificamente esse ponto, né, de como a ANPD pode, ao regulamentar os diversos artigos da lei, como ela pode dosar para não ser excessivamente rigorosa com as micro e pequenas empresas. Então, já houve uma consulta pública, já houve uma manifestação do mercado, de uma forma geral, do SEBRAE, inclusive, de diversos representantes do setor de micro e pequenas empresas, e em breve a ANPD irá publicar algumas resoluções sobre o tema, respeitando essa diferenciação necessária para as micro e pequenas empresas. Seria, Bruno, muito excessivo nós cobrarmos, eu concordo contigo, de uma pequena empresa, de um escritório, por exemplo, um pequeno escritório de contabilidade, por exemplo, o mesmo, se eu exigisse dele o mesmo nível de segurança que eu vou exigir de uma companhia aérea, de um banco. Então, eu concordo plenamente que eu não posso exigir o mesmo nível de segurança da informação. Mas a LGPD não estabelece qual o nível, né, de segurança. Ela diz que você precisa tratar com segurança, para pegar o exemplo da segurança da informação, né? Ela diz que você precisa tratar com segurança. Então, não é porque eu sou pequeno, que eu sou um escritório de contabilidade, por exemplo, que eu não preciso, estou livre dessa obrigação, não preciso ter não preciso ter firewall, não preciso ter antivírus no meu computador. Precisa sim. Nem que seja um antivírus de prateleira ali, mas algum nível de segurança você precisa ter, porque você está lidando, né? Você optou por exercer uma atividade de risco. Quando você internaliza dados pessoais, ou seja, algo que é extremamente importante, que pertence a terceiros, você tem uma relação até mesmo de fidúcia aí, né? O terceiro está confiando em você que você irá tratar com carinho, com zelo aquela informação que ele está compartilhando contigo. Então,
respondendo de forma bem objetiva, a ANPD, a lei não estabelece o grau de severidade que será exigido de players, né? E a ANPD está sensível a isso e ela sim fará uma diferenciação das micro e pequenas empresas com relação aos grandes players do mercado. Então, não, as obrigações não são excessivas com relação às micro e pequenas empresas, pois será feita essa gradação. Tá? Boa. Esse é um ponto muito interessante que o Bruno colocou, Felipe, porque realmente, quando você olha a Constituição Federal, olha o Código Civil e a Lei Complementar 123 de 2006, né, que trata desse tratamento jurídico especial conferido à microempresa, empresa de pequeno porte, é como quando ela é a destinatária, né, beneficiária de um tratamento jurídico especial. Só que aqui, na verdade, quem é o beneficiário é o titular dos dados pessoais, né? Então, acho até interessante como é que vai ser abordado esse tratamento jurídico especial para microempresa, empresa de pequeno porte, quando, na verdade, quem é o beneficiário de um tratamento jurídico privilegiado é o titular, né, dos dados pessoais. Curioso de ver como é que vai ser regulamentado isso. Vai ser interessante acompanhar, sem dúvida nenhuma. Primeira dica, então, pessoal, é com relação ao data mapping. Mencionado no item anterior, as fases do processo são de mobilização, mapeamento, análise de gaps e implementação. É um erro, e aqui eu não tenho medo de ser absolutamente enfático, é um erro conduzir um projeto de conformidade que não passe por um mapeamento. Conduzir um projeto de conformidade não é ter uma política de privacidade publicada no site. Não é aditar um contrato para incluir uma cláusula de proteção de dados. Vai muito além disso. Se eu não faço o mapeamento, eu não consigo indicar na própria política de privacidade quais são as finalidades de uso. Porque eu não sei como é que eu vou saber todas as finalidades se eu não fiz o mapeamento de todos os processos de tratamento de dados da minha empresa. Como é que eu vou aplicar uma política de retenção e exclusão de dados, que é uma das obrigações da lei, se eu não sei qual é o período de retenção que eu tenho em cada um dos processos de tratamento de dados da minha empresa? Como é que eu vou aplicar termos de consentimento naqueles processos que se baseiam em consentimento e não nas outras hipóteses, se eu não sei quais são os processos que são baseados em consentimento, ou com base em legítimo interesse, com base em execução de contrato, com base em obrigação legal? Digo e repito, é um erro conduzir um projeto de conformidade que não passe pelo mapeamento. O mapeamento de dados ele é uma etapa demorada, é uma etapa relativamente burocrática, mas estritamente necessária para que eu consiga conduzir um projeto de conformidade com excelência. Eu não consigo atender a todas as obrigações da LGPD se eu não fizer um mapeamento de dados. E o que é o mapeamento? É eu simplesmente conhecer todo o ciclo de vida do dado, né? Desde que ele é coletado até o momento dele ser descartado. Então, desde que eu tenho contato com o titular, né, da forma como eu coleto, onde que eu vou armazenar esse dado, quem terá acesso a esse dado, quais as finalidades de uso desse dado até o momento de descarte. Então, eu preciso conhecer todo esse ciclo de vida para, então, dar encaminhamento a todas as obrigações da lei com propriedade para cada um dos processos de tratamento de dados. Vamos a questões específicas, pontos de atenção específicos para o setor de alimentos, antes de entrarmos nos casos práticos, né, nos exemplos de casos práticos. Primeiro ponto, já foi mencionado pelo Carlos Eduardo, mas eu gostaria de enfatizar, em especial, sobre o enfoque da indústria de alimentos. A LGPD, vamos de uma vez por todas erradicar esse mito. A LGPD não chegou para exigir consentimento. Erra quem afirma que, agora eu preciso de consentimento para tudo. Não é verdade, né? O Carlos Eduardo foi bem enfático nisso e eu vou repesar essa informação. A LGPD traz 10 alternativas, 10 hipóteses de tratamento de dados. E você pode escolher qualquer uma dessas hipóteses de tratamento de dados, né, dessas bases legais de tratamento de dados, para sustentar o seu tratamento de dados. Evidentemente, você vai
escolher a que mais se adeque, e o Carlos Eduardo foi muito feliz ao comentar que, na prática, o consentimento é um dos menos utilizados, né? Na prática, a gente verifica que os mais utilizados são realmente a execução de contratos, obrigação legal e até mesmo legítimo interesse. Na área específica de alimentos, o que a gente verifica após conduzir projetos de conformidade na área é que a grande maioria dos processos se utilizam, sim, de execução de contratos ou do legítimo interesse, né? Que você promover a atividade de interesse do titular, respeitando algumas questões de princípio de proporcionalidade. Tá? O legítimo interesse não é uma carta em branco para você utilizar dados da forma que quiser. Você tem alguns exercícios, né, exigidos aí pela lei, que precisam ser feitos, como um teste de proporcionalidade, né, o teste de legítimo interesse chamado, para verificar se cabe ali o legítimo interesse naquela hipótese. Mas, na prática, na indústria de alimentos, essas são as duas bases legais mais utilizadas, e não o consentimento, e sim execução de contratos e legítimo interesse, fora a obrigação legal, principalmente com relação aos dados de funcionários, né? Um outro ponto de atenção que vocês precisam ter em mente é que dados de saúde recebem um tratamento especial da lei. E por que eu digo isso? Porque na área, vocês sabem disso, na área de alimentos, há muitos alimentos que levam em consideração uma finalidade de ser mais saudável, né? Levam em consideração estudos de saúde com relação ao como esse alimento é saudável ou não, ou até mesmo na hora de você direcionar uma promoção comercial, eu posso direcionar essa promoção comercial levando em consideração informações que eu tenho sobre dados de saúde do meu público, né? Então, eu posso endereçar algum alimento para o público diabético, ou mesmo que não seja relacionado à saúde, vinculadas a doenças, mas pessoas que tenham interesse em determinados tipos de dieta específica, né? Dieta sem glúten, dieta com menos carboidrato, disso, daquilo. Então, quando eu uso dados de saúde, seja na fase de pesquisa, né, para desenvolver o meu produto, seja na fase de endereçar campanhas comerciais ou de endereçar o meu produto, eu estou utilizando um dado de saúde. Vocês precisam entender que o dado de saúde recebe um tratamento especial da lei. O que significa isso? Que quando eu falo de dado de saúde, as bases legais são diferentes, né? Não estão mais lá no artigo 7º da lei, né, que são as bases legais para o tratamento geral de qualquer outro tipo de dado pessoal, mas quando eu falo de dado de saúde, eu preciso prestar atenção, preciso pegar suporte nas bases legais do artigo 11, que diz que o tratamento de dados pessoais sensíveis, dados de saúde são considerados dados sensíveis, assim como os dados de raça, dados relativos à saúde do paciente, a etnia, a opção religiosa, a opção sexual, por aí vai, são todos dados sensíveis. E especificamente para o segmento de alimentos, interessam aqui para o nosso estudo os dados de saúde. Esses tratamentos de dados só podem ocorrer em uma dessas hipóteses, que são muito semelhantes às hipóteses do artigo 7º, com a exceção de que, para dados de saúde, não existe a hipótese da execução de contratos e não existe a possibilidade de tratamento com base em legítimo interesse. Tá? Então, se eu estiver agindo em prol da tutela da saúde, essa é uma base legal possível. Ou se eu estiver agindo aqui, por exemplo, no cumprimento de uma obrigação legal, do contrário, eu preciso do consentimento, potencialmente do consentimento do consumidor para endereçar uma propaganda comercial direcionada àquela condição de saúde dele, por exemplo. Então, para dados de saúde, se forem utilizados, eu preciso de uma base legal específica. Ok? Ainda na questão da saúde, caso vocês realizem pesquisa, é necessário entender que Health Analytics é uma atividade vista com restrição pela lei, né? No parágrafo 4º do mesmo artigo 11, é estabelecido que fica vedada a comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados, entre dois agentes que possuem, né, o poder de decisão sobre como serão utilizados os dados. É vedado o uso compartilhado de dados sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica. Mais uma vez, não é que não seja possível atuar na área de Health Analytics, muito pelo contrário, é uma área que está em pleno desenvolvimento, mas
Uma vez exercendo essa atividade, vamos atentar para essa regrinha específica que eu não posso compartilhar dados com o objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses previstas na lei, né? Relativas à prestação de serviços de saúde, por aí vai. Tá? Então, uma regrinha específica aí para Health Analytics. Um outro ponto de atenção, esse não é bem específico do segmento de alimentação, é mais geral, de toda forma nós não poderíamos deixar de mencionar, dada a sua importância, é a responsabilidade do controlador. A lei estabelece uma corresponsabilidade do controlador quando há algum tipo de incidente de dados que estão, que eram da sua responsabilidade. Então, nós precisamos entender, antes de mais nada, qual é a posição da empresa com relação àquele tratamento de dados, se a empresa ela é considerada, sob os olhos da lei, um controlador, ou seja, se eu tenho o poder de decidir como será feito o tratamento de dados, onde ele será armazenado, com quem ele será compartilhado, por aí vai. Se eu tenho esse poder de decidir, eu sou considerado controlador. Se eu sou controlador, eu sou responsabilizado, e a maior parte da doutrina defende que é uma responsabilidade objetiva, embora haja controvérsia, a maior parte defende que é uma responsabilidade objetiva em caso de incidente. Ou se eu sou um mero operador. Quem é o operador? O operador é aquele que age por conta e ordem de terceiros. Então, num exemplo prático aqui, se eu coleto dados de um consumidor, por exemplo, né? Coleto dados para fazer para fazer uma campanha promocional, e-mails para fazer uma campanha promocional, né? Para disparar e-mails promocionais. E eu opto por contratar uma empresa para disparar esses e-mails por mim, essa segunda empresa tem a função exclusiva de disparar e-mails, né? Digamos, uma plataforma de disparo de e-mails, como existem algumas por aí. Ela será uma mera operadora, ela não tem um poder de decisão sobre para quem ela vai enviar, como ela vai enviar e tal, não, ela está ali simplesmente cumprindo um contrato, né? Então ela é uma mera operadora. E o operador ele só será responsabilizado por uma violação de proteção de dados se ele falhar ao cumprir as instruções do controlador. Em princípio, o responsável é o próprio controlador, ok? E isso é muito importante porque quando a gente fala de responsabilidade civil, nós, como advogados, nossa primeira reação é do tipo, opa, houve algum incidente? Foi onde o acidente? Foi lá no terceiro, eu não sou responsável, então não tem nada a ver com isso. Não é bem assim. A LGPD estabelece esse regime de corresponsabilidade, né? Então o controlador ele será responsável, sim, até mesmo por um vazamento que ocorra num terceiro, caso eu, por exemplo, tenha compartilhado esses dados com esse terceiro. Tá? Então, daí nós chegamos à minha próxima dica, que é prestem muita atenção nos contratos. É muito importante que os contratos tenham uma cláusula de responsabilidade, uma cláusula de proteção de dados, por meio da qual eu vou garantir ou exigir que esse meu parceiro comercial, operador, ou seja, o que for, eu vou exigir dele que ele tenha os cuidados que eu considero adequados com relação à proteção de dados. Eu também vou resguardar a responsabilidade, vou resguardar meu direito de fazer auditoria e diversos outros itens importantes no contrato. Mas não só isso. É muito importante que vocês façam um checklist de conformidade. Essa é uma boa prática, isso não é uma exigência objetiva da lei, mas torna uma boa prática de que, já que eu sou corresponsável por um terceiro, já que eu sou corresponsável pelo operador, por um parceiro com quem eu vou compartilhar dados, para que eu tenha uma maior segurança e para que eu evite compartilhar dados com quem não adota boas práticas de proteção de dados, eu vou mandar para esse meu parceiro, para esse meu operador, um checklist de conformidade. Eu quero que ele assine aqui não só o meu contrato, o aditamento ao contrato, que muitas vezes ele é feito sem a devida observância prática por quem está na parte operacional do negócio, né? Sim, o jurídico presta muita atenção, mas o operacional nem sempre. Então, eu quero que o operacional me assine aqui uma declaração no meu checklist, dizendo que ele cumpre, sim, esse requisito de segurança, que ele cumpre, sim, esse requisito de controle de acesso, cumpre esse requisito de DPO, de tal, por aí vai.
Então, o checklist, mais uma vez, não é uma obrigação objetiva, mas ele se tornou uma boa prática e nós recomendamos que ele seja feito para simplesmente resguardar o interesse do controlador. Ok? Vamos, então, para a próxima dica, terceira e última dica, antes de entrarmos nos casos concretos, que é necessário fazer uma boa governança e gestão dos dados. Como mencionado, não basta tirar uma fotografia bonita e dizer, ok, eu estou em conformidade com a lei. Eu preciso ter uma mecânica interna de dar vazão aos diversos processos internos necessários para a gestão desses dados. E no próximo slide, a gente vê alguns processos internos que são necessários. Eu preciso ter uma gestão dos requerimentos que eu vou receber da NPD. Eu vou receber, não tenho dúvida, solicitações de titulares. Eu vou receber solicitações de revogação de consentimento. Então, eu preciso ter um processo interno para girar, para desligar a chavinha daqueles processos que são feitos com base em consentimento. Preciso ter uma boa gestão de cookies. Preciso ter uma boa gestão de fornecedores, dos sistemas de informática, né, principalmente com relação à segurança da informação. Preciso ter um plano de resposta a incidentes, gestão de incidentes, preciso saber como gerir incidentes, né? Ter bons treinamentos periódicos. Preciso ter uma forma de mapear novos processos de tratamento de dados para que eles sejam revisados e estejam em conformidade com a lei. Tudo isso precisa ser feito. E, voltando à questão do Bruno, claro que eu não preciso necessariamente ter uma ferramenta sofisticada para isso. Existem ferramentas, como é o caso aí dessa imagem, é uma ferramenta, uma das mais conhecidas do mercado, uma ferramenta para a gestão de processos de tratamento de dados, mas é uma ferramenta que custa dinheiro que eventualmente não poderá ser suportado, o investimento não poderá ser suportado por uma pequena empresa. Mas ainda que eu faça essa gestão de maneira artesanal, com base em planilhas de Excel, eu preciso endereçar isso. Eu preciso ter um plano e saber como reagir se eu recebo um requerimento da NPD. Eu preciso, no mínimo, ter um controle artesanal numa planilha de Excel que seja. Ainda que seja controlado pelo meu jurídico, né, que eu não tenha uma equipe inteira de privacidade para lidar isso, né? Ou que eu não queira terceirizar para todas as funções de gerenciamento para um DPO, embora o papel do DPO seja obrigatório. Mas eu preciso endereçar essa questão com maior grau de profissionalismo, né, de automatização ou menor grau, mas eu preciso ter realmente uma governança para lidar com esses pontos, para estar 100% em conformidade com a lei ou para dar vazão a todas essas obrigações. Vamos aos casos. Pergunta aqui, já que você, desculpa te interromper, sobre o DPO, você acredita que seria possível, por exemplo, nesse tratamento especial que hipoteticamente pode ser dado a microempresa, empresa de pequeno porte, a dispensa de ter um DPO interno? Sim, é possível. É possível e é um dos pontos que está sendo analisado pela ANPD, né? O próprio GDPR, né, que serviu de inspiração para a LGPD, possui essa dispensa, né? Empresas com um número menor de funcionários está dispensado de ter um DPO. Mas, veja bem, estar dispensado da obrigação de ter um DPO não significa estar dispensado das obrigações de governança, né? São coisas diferentes. Essas obrigações de governança deverão, então, caso a empresa seja dispensada, essa função precisará ser acumulada por algum funcionário ou um terceirizado da empresa. Mas aquilo precisa ser cumprido, né? Talvez não por um DPO, se ele for dispensado, mas aquilo precisa ser feito. É que eu fico pensando, Felipe, realmente a gente falou de microempresa e empresa de pequeno porte, mas a gente não mencionou a figura do MEI. Né? E eu acho que isso no microempreendedor individual é uma carga de informações e até de gasto, como você falou, que pode ser significativo. Se você pensa que o MEI tem que ter um faturamento anual, né, bruto de até, no máximo, R$81 mil no ano, eu acho que seria um gasto expressivo se o MEI tivesse que ter isso aí, né? Você tem razão. Há uma tendência de que pequenas empresas sejam dispensadas dessa obrigação, mas vamos lembrar, o MEI ele é pequeno, mas ele optou por empreender, ele optou por exercer uma atividade empresarial.
E com isso vem algumas obrigações legais, né? Não é porque ele é MEI que ele deixa de ter obrigações tributárias, que ele deixa de ter obrigações consumeristas, né? E por aí vai. E então as obrigações da LGPD vêm a se somar a essas obrigações legais, é porque ele optou por exercer empresa, né? Então ele terá algumas facilidades, mas ele não será eximido de uma responsabilidade para com a LGPD, certamente. É que me passou na cabeça aqui, porque, na verdade, claro, você falou de obrigações tributárias e tudo isso, isso tudo passa antes pela escrituração, né? Escrituração contábil, né? Para você verificar o fato gerador da obrigação tributária, você tem que ter aquela escrituração. E o MEI, ele é dispensado de fazer escrituração, né? Então, quer dizer, eu fico até pensando, será que passará na cabeça de alguém, por exemplo, dispensar o MEI, né, de fazer essa coleta de dados? É só uma provocação, quase, uma pergunta de provocação, porque no Código Civil, na legislação, o MEI está dispensado de fazer a escrituração contábil, desde que ele possua, que deixe em boa guarda toda a documentação do negócio dele. Aí eu fico pensando, será que alguém vai levantar essa bola, né, de estender também essa questão para a proteção de dados? É uma pergunta, na verdade, mais uma provocação aqui. Não, claro, é uma excelente provocação. Mas veja bem, quando ele é dispensado de fazer a escrituração, ele está sendo dispensado da parte burocrática da coisa, Sim. Mas ele não é dispensado de recolher impostos, por exemplo. Claro que não, exato, perfeito. Então são coisas diferentes, né? Então eu vou pegar leve com o MEI na parte burocrática, no sentido de exigir que ele tenha uma documentação para fazer provas daquilo. Mas não está isento do imposto, né? Não está isento do pagamento do imposto, é verdade. Então, provavelmente deve ser esse o caminho, porque quando você lida com dado pessoal, você vai basicamente dizer, olha, quando você usa um dado pessoal para pegar o princípio da finalidade, num desvio de finalidade, você está abusando do seu direito, né? Então, o consumidor, eu coletei aquele dado para uma determinada finalidade, eu estou abusando dessa confiança para usar o dado para uma outra finalidade. Então, basicamente dizer, olha, o MEI está liberado para fazer atividades ilícitas, pode usar o dado para que ele quiser. Não, é óbvio que não. Então, provavelmente, ele vai ser liberado de algumas atividades burocráticas, de fazer a documentação ou de ter um DPO, mas não das obrigações com relação aos princípios da lei. Estou curioso para ver qual vai ser o equilíbrio que vai ser encontrado aí para o MEI. Vai ser muito interessante. Tá bom, vamos obrigado, rapidamente nos casos práticos aqui para a gente abrir para as perguntas de uma forma geral. Aqui, muito mais para ilustrar, para vocês terem noção o que já vem sendo aplicado de multa por aí, principalmente em exemplos europeus, porque lá a lei e as multas já estão vigiando há muito tempo, né? No Brasil, aqui as multas serão aplicadas com base na LGPD a partir do dia 1º de agosto, embora algumas decisões judiciais e alguns atos administrativos já tenham aplicado multas com base em outros códigos, como o Código de Defesa do Consumidor. Mas vamos lá ver esses exemplos muito interessantes aqui no segmento relativos ao segmento de alimentação. Um restaurante, para vocês terem noção da gravidade, como esse assunto está sendo levado a sério, tá, gente? E do tipo de mudança de comportamento que é exigido das empresas. Um restaurante em Singapura foi multado em 10 mil euros, molezinha, esse daí safou bem. Foi muito mais uma multa educacional, educativa, do que qualquer outra coisa. Por quê? Ele sofreu um ataque de ransomware, ou seja, um ataque de hacker que sequestrou os dados, e, no caso, os dados de funcionários. A empresa, então, ao ser investigada pela autoridade, verificou-se que eles não tinham simplesmente antivírus nos seus computadores e não tinham um sistema mínimo de segurança. Mais uma vez, o problema aqui não é ser invadido, até o Pentágono já foi invadido, mas eles não tinham uma coisa mínima, nem mesmo proporcional ao tamanho de negócio dele. Então, por isso, ele foi multado com essa multa educativa de 10 mil euros. Já um delivery na Alemanha foi multado, uma multa essa, sim, um pouco mais expressiva, de 195 mil euros, por falha na sua política de exclusão e de gestão de consentimento. Verificou-se que contas inativas daquele delivery, né? Ou seja, eu sou consumidor, abro uma conta nesse delivery, mas não uso mais, passo ali 1 ano sem usar, 2 anos sem usar, ou mesmo dou a ordem de inativar a minha conta. Mas verificou-se nessa investigação, a autoridade alemã verificou que, mesmo as contas inativas ou que foram inativadas pelos consumidores, os dados continuavam na base de dados daquela empresa. Isso é uma retenção indevida, né? Eu tenho a obrigação de excluir os dados uma vez terminada a finalidade, principalmente se isso for solicitado pelo consumidor. E por conta, então, dessa falha na política de exclusão, eles foram multados. Já a empresa de delivery da Itália recebeu uma multa, essa
bem pesada, de 2,6 milhões de euros, porque ela possuía um software, um algoritmo de decisões automatizadas que fazem um profiling dos seus funcionários, dos seus entregadores. Então, são entregadores também de alimentos, né, como tantos que temos aqui, um iFood, tantos outros que temos aqui no Brasil, e esses funcionários ou terceirizados que agem sob comando da empresa, eles eram avaliados por um algoritmo. Eles recebiam notas por um algoritmo e isso iria impactar na sua performance, na sua bonificação e talvez até mesmo na sua remuneração. Isso era feito sem transparência e sem o direito de revisão humana. Por conta disso, a empresa foi multada de forma severa. E vale um parêntese aqui que a forma severa, a severidade dessa multa foi muito porque a empresa não cooperou com a investigação. Ela retinha informação, ela realmente não cooperou com essa investigação, ela dificultou ao máximo e por isso teve esse calibre punitivo da multa, não só pela violação em si, mas por essa falta de cooperação no processo investigatório. Já o supermercado na França, esse aí fez realmente uma salada de erros, né? Foram detectados uma enorme quantidade de erros. Primeiro, política de privacidade não era transparente com relação às finalidades de uso dos dados, né? Eles tinham a política de privacidade, as finalidades, algumas finalidades estavam apontadas ali, mas não com a devida transparência, né? Para os consumidores. Houve falha na gestão de cookies. Por quê? Porque os cookies eram instalados antes mesmo de eu dar o aceite. Sabe quando você entra no site tem aquele, a gente usa cookies e tal, você aceita? O cookie era instalado antes de eu dar o aceite. Incluindo cookies, porque nós temos vários tipos de cookies aqui, incluindo cookies utilizados para fins de marketing. Se fosse simplesmente um cookie para fins de navegação, para melhorar a navegação, talvez a multa não seria aplicada. Mas como eram cookies para fins de marketing, de propaganda, eles só poderiam ser instalados após o devido aceite. Também foi verificada uma falha na gestão da exclusão dos dados, semelhante ao caso que a gente já mencionou, e o direito de acesso não atendido, ou seja, vários titulares de dados enviaram pedidos de relatórios de acesso aos seus dados, pedidos de relatórios para a empresa, para o controlador, e não foram atendidos. Por isso, eles foram multados, uma multa bem pesada de 3 milhões de euros, isso pela autoridade francesa. É isso, pessoal. Resumindo aqui, nas pequenas notas finais, é importante que vocês tenham em mente que a LGPD ela é fundada num princípio de gerenciamento de risco e de accountability. O que significa isso? A LGPD confia nos titulares. Você não precisa pedir autorização para nenhuma autoridade para fazer tratamento de dados pessoais. E não pense que isso não existia. Isso aí as leis de proteção de dados que existiam na década de 70, de 80, eram assim. Você precisa de autorização de uma órgão governamental para poder fazer transferência de dados, para poder fazer alguns tipos de tratamento de dados, principalmente dados sensíveis. Isso não é mais exigido. Não existe essa burocracia. Muito pelo contrário. A lei entende que você ter essa liberdade de iniciativa de tratamento de dados, ela é positiva para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento da economia. Mas, se por um lado ela te dá essa liberdade, essa livre iniciativa, por outro lado você será responsabilizado caso você não cumpra com as obrigações legais. Atenção para o mapeamento, é muito importante, como a gente mencionou, para um checklist de conformidade e para a devida governança, para que vocês estejam não só bem na foto, mas bem no filme, né, na continuidade da vida da empresa, bem com todas essas práticas de proteção de dados. E a LGPD, pessoal, deve ser entendida como uma oportunidade. Se vocês sofrerem um tipo de vazamento ou outro tipo de fiscalização, isso será muito danoso para a empresa, não só em termos financeiros, porque as multas são elevadas, mas principalmente em termos reputacionais. Então, entendam a LGPD como uma oportunidade para você revisitar todos os seus processos de tratamento de dados e corrigir esses processos e, pelo contrário, poder fazer uma propaganda de que vocês estão aí, totalmente em conformidade com a lei, que vocês adotam as melhores práticas do mercado em termos de proteção de dados, então vocês merecem receber a confiança dos consumidores e dos titulares para exercerem as suas atividades. Era isso, pessoal, que tínhamos. Muito obrigado aí a atenção de todos. Agradeço em nome do IDS, meu, do Carlos, do Enzo, e ficamos aí à disposição para perguntas.
Maravilha, Felipe, excelente. Quero até parabenizar vocês dois, né? Não só pela excelência da apresentação, uma verdadeira aula aqui de proteção de dados, mas eu quero parabenizar também pela pontualidade, né? Eu acho que vocês foram os únicos que conseguiram cravar o meu cronômetro aqui às 19h30. Então, parabéns aqui em dobro pela excelência da apresentação, aula muito didática, muito profunda também, mas também pela pontualidade. Então, acho que parabéns aqui em dobro. Acho que para encerrar o nosso curso, nada melhor, né? Excelência acadêmica aqui do curso e a pontualidade também de vocês. Me consta Rapaz, é porque eu vi que o nosso diretor, Gustavo Piva, conectou ali. Eu falei, cara, deixa eu correr e terminar em ponto aqui, senão depois ele puxa a minha orelha. Tudo bem, Gustavo? Inclusive, ele está surgindo. Olá, aí, pessoal. Então, uma maravilha, né? A gente poder ter esse último encontro aqui com vocês e terminar assim pontualmente. Gustavo, seja bem-vindo. Esse é o nosso diretor executivo. Gostaria de fazer umas palavrinhas finais aqui, Gustavo? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Só apareci aqui realmente para agradecer, né? Eu acho que esse curso atingiu todos os nossos objetivos, né, Enzo? Eu acho que o objetivo que a gente tinha de dar um panorama geral, né, da área de propriedade intelectual, ou seja, direito de propriedade intelectual na área de indústria de bebidas e alimentos, eu acho que certamente foi atingido. Eu acho que a gente teve aulas fantásticas, né, e aí incluindo marcas, trade dress, questões de publicidade, aula de patentes, aula de regulatório foi fundamental, e agora finalizando com essa aula brilhante, né, do Carlos Eduardo e do Felipe sobre proteção de dados. Achei muito interessante nessa aula, pessoal, os casos práticos, né, e sempre um viés bastante prático que vocês dão nesse assunto. E eu acho que hoje quem trabalha com ativos intangíveis, né, e trabalha na indústria de alimentos, evidentemente não pode ignorar, né, a LGPD e todas as obrigações que ela traz. Por fim, pessoal, também queria, de certa forma, pedir desculpa, né, por não poder ter participado tão ativamente do curso. Eu tive um problema de saúde aí nas últimas semanas, infelizmente peguei Covid, acabei sendo hospitalizado, mas então por isso que eu não participei, mas o que importa é que eu estou bem, estou plenamente recuperado e com certeza o Enzo conduziu muito bem o curso, seja na aula que ele deu, seja nos debates e na moderação das aulas. Então, eu tenho certeza que esse objetivo foi atingido. Tá, pessoal? Então, é basicamente isso. Só queria realmente agradecer a todos, né, por terem participado. A gente vai, sim, disponibilizar o material, tá, dos slides e as aulas vão estar disponíveis no site do ids.org.br. Né, acho que só resta dizer que para vocês ficarem atentos, né, aí a programação do IDS, a gente tem diversos eventos sendo preparados, tá? Posso até dar um spoiler aqui, o próximo vai ser sobre o Marco Civil da Internet, é a grande discussão sobre o artigo 19, né, do Marco Civil, questões de titulares de direitos, provedores de informação. Então, eu acho que é um tema bastante interessante, a gente vai anunciar esse evento em breve. Pessoal, então é isso, muito obrigado. Carlos, Felipe, muito obrigado pela aula, sempre um prazer contar com vocês aqui no IDS. E, Enzo, passo a palavra para você aí para encerrar definitivamente. Obrigado, um abraço. Maravilha, Gustavo. Muito bom ter você aqui novamente conosco. Acho que foi um sucesso o curso, né? Ao longo dessas 3 semanas intensas aqui, eu acho que foi muito proveitoso. O público participou bastante. Só enfatizando aqui, pessoal, que as últimas aulas já estão disponíveis no site do IDS, na aba de cursos, tá? Com os slides lá. Tá? Então, tenham acesso à aula de hoje, será postada em breve. Tá? Então, é isso. Que vem os próximos cursos, né? E os próximos eventos também. Estão todos muito bem-vindos. Serão todos muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.